Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente vai falar sobre Tesla, tá? E eu vou trazer aqui duas formas de você analisar ela. Um para quem já é sócio ou para quem já acompanha de perto e sabe como ela ganha dinheiro, né? Então já sabe do que a gente vai estar falando. E a outra a gente vai abordar assim com uma análise mais profunda para aquelas pessoas que ainda não conhecem direito como ela funciona, né? E estão querendo aí melhorar aí o seu conhecimento sobre a empresa, beleza? Então vamos lá, para quem já conhece ou já é sócio, eu vou até ligar aqui o timer para ver quanto tempo você demora para analisar o resultado da trimestral da Tesla para quem já acompanha, tá? Então vamos ligar um timer aqui. Ó, vocês podem ver aqui, tá zerado, tá? Então aqui, ó, vamos ligar, iniciar. Beleza, você está aqui no seu computador, saiu o resultado da Tesla, né? Então vamos lá. Você vai estar aqui, abre o seu PC, abre o seu navegador, Tesla IR, tá? Clica no primeiro link, aí vai estar aqui o resultado, né? Você pode vir aqui na apresentação mesmo, que é a mais bonitinha. Aí você desce, vai descendo até você achar esse slide aqui, que é o quê? A entrega, né? A produção e a entrega de novos carros. Você só tem que olhar isso. Quanto produziu? Aqui está a linha do tempo, né? Então, ó, a gente está olhando o terceiro trimestre de 2022. Foi melhor que o passado? Pronto, tá visto. Carros entregues foi melhor que o passado, no caso aqui, recorde histórico, né? Então tá visto. Então vamos parar aqui. Demorou 47 segundos para você analisar o resultado da Tesla. Porque essa é a única informação que você precisa assim para acompanhar o resultado de uma Tesla, para quem já sabe do que a gente vai estar falando aqui. Porque a Tesla, ela não tem nada mais abaixo desse top line, desse resultado, que seja mais importante. Por quê? Ela já tem alavancagem operacional, então ela só depende. Quanto mais carro ela entrega, mais o bottom line vem muito forte, tá? Então ela já tem alavancagem operacional, ela já é muito eficiente, ela praticamente não tem custo assim operacional, ela não precisa, ela não gasta com marketing, ela não gasta com vendas, tá? A própria marca se vende por si só, tá? O que ela precisa é ao processo fabril ser cada vez mais ser eficiente. Você consegue medir isso de uma forma bem eficiente vendo a entrega e a produção de novos carros. E é isso. Ela não tem dívida, ela não tem problemas estruturais nesse momento. Então lembra, esse vídeo está relacionado ao momento que a Tesla está agora. Então para quem é sócio ou gosta da empresa agora, você só precisa levar aí menos de um minuto para ver se o resultado trimestral veio bom ou ruim. Por quê? Vendo isso aqui bom, a entrega, né, a produção e a entrega de novos carros, a gente vai olhar aqui agora, né, na forma um pouco mais detalhada, que o resultado é uma consequência disso. Então não tem muito mais do que você perder tempo. Então você abre isso daqui, vem na sexta página aqui da apresentação, olha, um minutinho, cresceu, cresceu, cresceu. Se não cresceu, que é o caso aqui, né? No primeiro, por exemplo, no terceiro trimestre de 2021 ou no primeiro trimestre de 2022, a gente pode ver aqui, ó, que no segundo trimestre de 2022 e no primeiro veio um pouco mais fraco, né? Ou quase sem crescimento algum em relação aos trimestres passados, porque na fábrica lá de Xangai, na China, ela estava fechada. Então, é por isso que eu falo, para olhar dessa forma aqui tão rápida, tão resumida, você tem que saber como está a situação da empresa nesse momento. Tá? Então, hoje as fábricas estão abertas e é por esse motivo que a Tesla conseguiu entregar um estado gigantesco. Beleza? Então, tem que ficar bem ciente disso. Tá? Então, agora, para quem não conhece, né, ou quem já conhece e quer saber mais, né, sobre a empresa, aí agora a gente vai começar aqui o nosso estudo e vai ser basicamente utilizando esse terceiro trimestre de 2022, que já é um bom assim, material para a gente abordar mais sobre o assunto, tá? Então a Tesla, né, ela basicamente ganha dinheiro de duas formas. Ela tem duas linhas de receita. Um basicamente vendendo os carros e a outra linha de receita que é o que vendendo, né, o segmento de energia solar, né, a parte de o telhado solar lá onde as pessoas podem comprar aqueles telhado solar e também tem a parte do armazenamento de energia nas casas também para que quando tiver de noite, né, você use a bateria que foi no caso é,
foi gerida, né, na parte do dia aí, então você fica com a energia do dia aí utilizando à noite, e de dia você fica utilizando a energia que vem logo aí da energia solar. Basicamente é isso, tá? Então vamos aqui olhar o terceiro trimestre de 2022, tá? Então é um resumo, é uma apresentação bem boa, tá? Para quem dá para aprender bastante coisa aqui, e tem algumas coisinhas que a gente vai dar uma olhada que são até curiosas, tá? Então quais são os highlights aqui que o Elon Musk quer. E outra coisa, esquece qualquer assunto relacionado que não esteja relacionado à Tesla. É claro, o Elon Musk é meio maluco, assim, ele é, mas foca na empresa. Esquece se ele vai comprar o Twitter, se vai vender o Twitter, esquece esse negócio e foca na empresa, esquece o cara. O cara é bom, ele faz algumas loucuras, faz, mas a Tesla é o que é hoje por causa dele. Então você vai olhar a empresa, tá? E também esquece esse negócio de Tesla vai criar um novo smartphone que vai competir com o iPhone. É mentira isso daí também, tá? Nunca teve nenhum pronunciamento oficial da própria Tesla. Ao contrário, ela mesma já desmentiu que ela nunca vai entrar nesse mercado porque ela já vê isso como um mercado já ultrapassado. Tá? Então esquece, a Tesla ganha dinheiro vendendo carro e energia alternativa para as pessoas. Só isso, tá? Vamos lá então. Cash. Então eles já falam aqui, né? Quando uma empresa fala que ela já começa com cash, ela quer mostrar que ela tem liquidez e ela é saudável. Por quê? No momento que a gente está vivendo de inflação, é legal a empresa já meter de cara assim que ela tá pronta para qualquer situação aí. Por quê? Ela fala assim, ó, cash. Ela está falando que no trimestre ela gerou aí 3,3, né? De 3,3 bilhões de free cash flow, ou seja, é o dinheiro que entrou da venda dos carros, de toda a operação dela, tirando o investimento em CAPEX, que é grande, tá? A Tesla tem um investimento em CAPEX, atualmente é grande com a expansão de novas fábricas, e mesmo assim ela gerou 3,3 bilhões em 3 meses livre. Então ela mostra aqui, ó, estamos gerando um caminhão de dinheiro aqui independente, aí inflação comendo solto, vírus, guerra, esquece, a gente gera grana. Tá? E eles falam que no total, né, eles incrementaram em 2,2 bilhões, né, as reservas aí em caixa, em propriamente dito, né, totalizando aí hoje em 21,1 bilhões de dólares em caixa. Ela tem isso daí em reserva aí pronta em liquidez em menos de um ano. Tá? Então aqui você já tem muita informação em duas linhas, tá? Lucratividade. 3,7 bilhões gap, né, a norma contábil lá dos Estados Unidos, né, de lucro operacional, que dá aqui uma margem operacional de 17%, e aí a gente vai ver se 17% é bom ou ruim comparado às outras. Nessa mesma apresentação, ele já te dá essa resposta mais lá para baixo, tá? No caso aqui, 3,3 bilhões de lucro líquido que dá aí, ou 3,10 se for ajustado, aí se você tirar a recompensação por ações, tá? Então é legal isso daqui. Nesse caso aqui eu gosto de olhar o lucro líquido pelo gap, tá? Não gosto de considerar a recompensa em ações, tá? Então a gente pode ver que ela traz aqui, né, uma diferença muito pouca, né? Esses 400 milhões de dólares basicamente perca, né, ou ganho com câmbio, né? Então provavelmente ela tá sofrendo aí uma pressão aí no câmbio por causa que o dólar tá muito forte perante as outras moedas, e qualquer coisa, imposto aqui, qualquer coisinha, juros da dívida, né? Então vocês estão vendo que 400 milhões é para isso. Então basicamente tudo que ela gera operacionalmente quase vira lucro. Tá? E no caso aqui, no terceiro trimestre também ela dá uma informação que 28% de margem bruta, tá? Margem bruta de 28% num carro é gigantesco, tá? Muito grande mesmo, tá? Que mais aqui? Operação, né? Aqui a parte aqui mais de energia solar, né? Então eles estão falando que hoje eles têm aí 2,1 gigawatts, né, que é o que? É o quanto que ela consegue armazenar de energia. É bem grande essa métrica aqui, tá? No terceiro trimestre, tá? Então, eles aí estão continuando a entregar cada vez mais, né, novas baterias, né, para os consumidores, juntamente com os novos painéis solares, tá? Então eles estão falando aqui, né, o resuminho aí, terceiro trimestre de 2022, tivemos aí um trimestre bem forte, né, com uma receita recorde. Então, vocês viram lá, né, a produção foi recorde de novos carros, a receita vai vir recorde, tá? Porque não tem nada que abale o resultado de entrega de novos carros ou produção de novos carros para a receita, tá diretamente ligado, diretamente hoje, tá, em 2022, aí em outubro de 2022, tá? A gente viu aqui nos últimos 12 meses, né? Ela aí já tem 9 bilhões de free cash flow, ou seja, 3,3 nesses 3 meses.
Se totalizar de pegar daqui para trás, para 12 meses atrás, ela já tem quase 9 bilhões, tá? Então, ela tá gerando muito caixa mesmo, tá? O que mais aqui a gente pode ver aqui? Resumindo aqui, depois vocês leem, tá? E vamos aí olhar aqui os números, tá? E começar aqui a parte da nossa análise e ver se realmente aquilo que eu falei no começo faz sentido, tá? Então, como a gente tá vendo aqui, deixa eu ver se tá bom aqui para vocês, vamos aumentar aqui, né? Aí, né? Vamos lá. Então, como aqui a gente tem aqui a parte de carros, é o grosso da receita dela. Então a gente tem aqui ó, do Q3 de 2021 até o Q3 de 2022. Então a gente tem a evolução aqui de um ano nos últimos 12 meses, é bem legal, tá? Que dá para ver a evolução ou não da receita, tá? Vamos olhar aqui. Aqui é a receita de venda de carro. Basicamente, vender o carro está aqui. Então a gente pode ver aqui do terceiro trimestre de 2021, que era 12 bilhões aí, de dólares, partiu para quase 19 bilhões, que dá um aumento de 55% ano contra ano. 50 é gigantesco isso daqui, tá? A gente vai ver aqui embaixo, tá? Se a gente subir aqui, a gente está vendo que a entrega de carros, olha como eu falei, né? A produção e a entrega de novos carros aqui, basicamente a produção é 55%. A receita sobe proporcionalmente quase igual. Assim, a receita subiu 55% ano contra ano, aqui só na venda de carros, tá? Baseado na produção. Então é aquilo que eu falei, você olha quanto ela está produzindo, porque hoje a Tesla, tudo que ela produz, ela vende. Tem muita fila de espera, tá? Então tudo que ela está produzindo já está praticamente vendido. E aqui são os carros entregues, ou seja, ela consegue entregar menos carro do que ela consegue estar produzindo, porque ela tem poucas fábricas hoje atualmente, né? Então, se o cara quer comprar um Model S, que a gente vai ver onde é fabricado, se eu estou aqui no Japão e eu quero comprar um Model S, não, a fábrica da China não produz hoje esse Model S. Ele vem lá dos Estados Unidos, ou seja, o cara tem que colocar no container, lá no navio, demora muito tempo, tá? Então, isso aqui é muito interessante, tá? Então, beleza. Então, já tá batendo com aquilo que eu falei no comecinho, né? Receita subindo 55%, tá? E aqui a primeira curiosidade da Tesla, nessa segunda linha aqui, que é o quê? É também a receita vinda de carros, de venda de carros, porém aqui é Regulatory Credits, é o que? A Tesla, como é uma empresa assim ESG, né, basicamente é o que? Ela fabrica carros que não queimam, né, basicamente aí na produção talvez não, mas sim no seu uso, ele não queima nenhum combustível fóssil, então ela é amiga do ambiente. Quando uma empresa é assim, hoje todas as empresas estão tendo que alcançar aquelas metas de emissão de carbono. Então qualquer empresa tem, a Toyota tem, a Apple tem, a Amazon tem, a padaria da esquina também tem a emissão de máxima que ela pode emitir por ano. Como a Tesla, ela fabrica carros que não emitem, ela consegue vender crédito de carbono para as empresas que não estão conseguindo. Ou seja, um exemplo, né? A meta da Toyota de emissão de carbono é 10, tá? Um número qualquer. Porém, ainda ela não consegue ficar dentro dessa meta. Ela está emitindo aí 11, 12, sei lá, unidades de carbono por ano, tá? Porém, a Tesla, ela consegue, a meta da Tesla é 5. Beleza, eu emito 3, ou seja, eu tenho 2 unidades de carbono de crédito. Ou seja, a Toyota, ela não pode ficar assim, emitir 11, a minha meta era 10, beleza. Não, você tem que pegar o que você excedeu e você tem que comprar crédito para você fechar a sua conta. Ou seja, a empresa que não consegue ficar dentro da emissão de carbono tem que chegar numa empresa que está com crédito de carbono sobrando, no caso, a Tesla, e fala, ó, me vende isso daqui, porque senão eu vou tomar uma multa. É isso daqui que eles falam. Então, ó, a Tesla, além de vender os carros, ela ganha sim de tabela junto vendendo crédito carbono, porque ela sobra muito e tem muita empresa hoje que não consegue ficar ainda dentro das metas. Mercedes, BMW, então qualquer empresa chega na Tesla e fala, ó, eu preciso de tantos créditos carbono. A Tesla vai lá e fala, ó, um crédito carbono tá tanto, eu te vendo, tá aqui, pronto. A Toyota agora está dentro da meta anual, beleza? E é isso aqui, ó. É 280, 300 milhões, 600 milhões, 400 milhões, 300 milhões que é livre. Isso daqui não tem custo algum. É basicamente mérito da Tesla vender um carro que não emite combustível, emissão de gás poluente aí na atmosfera. Então é 300 milhões livre, assim, ó, tá beleza? Então isso daqui é só uma curiosidade, tá? Então o grosso vem da venda de carros mesmo, tá bom? Então a gente pode ver que é até bem cíclico, né? Então depende, as empresas aí, dependendo do
ano fiscal ainda tem mais, menos. Então, isso daqui não é uma métrica, não faz parte do negócio, mas é um dinheirinho que entra aí, né? 400 milhões, 600 milhões, tá bom, né? Beleza? Por trimestre. No caso aqui, o lucro bruto da parte de automotivo da Tesla, né? Como a gente pode ver aqui, o crescimento é bem grande, ou seja, aquilo que a gente falou, né? Vamos pegar aqui uma calculadora para a gente ver aqui. Hoje, o lucro bruto aí da Tesla, né? 5,2, arredondando aí, 18,6, que é a receita só de carro, tá? Como a gente viu lá, a margem bruta é de 28% aqui, tá? É muito alto margem bruta para carro, tá? Tem empresa aqui de carro, Volkswagen, GM, que já começa com margem bruta de 10, tá? Então é muito importante isso daqui. Isso aqui mostra que a Tesla consegue fabricar um carro muito moderno, muito novo, por um preço baixo, só que ela consegue enfiar o preço lá em cima no cliente, ou seja, ela tem margem bruta alta, tá? Então, como a gente viu aqui, 27,9%, né? Antes era mais, mas nada do que mudou, né? Pô, você crescer aí é muito melhor a receita crescer 55%, porque agora você tem uma margem bruta de 28%, porém de uma pizza maior, de um valor maior. Então, era muito melhor a receita crescer e a margem bruta ficar estabilizada em 25%, 28% e a receita continuar atorando. Isso é o mais importante, porque 28% de 20 bilhão é melhor do que 30% aí de 18 bilhões. Então, a receita tem que subir mais para que essa margem bruta fique aí escalável, tá? No caso aqui, a parte automotiva é isso, tá? Então é 18 bilhões, porém a receita total fica em 21,4 bilhões de dólares, aí um crescimento aí de 56% ano contra ano, né? Se a gente for pegar aqui a margem bruta total da Tesla, tá? Vamos ver se os outros segmentos aí são mais tem margem bruta melhor, né? No caso, não, tá? Olha para vocês verem, a Tesla, a maior margem bruta da Tesla é vendendo o carro que é o mais difícil. As outras linhas de segmento, a parte lá de energia, ainda não tem uma margem bruta tão alta, tá? Então é isso, é por esse motivo que carro, ela tem que continuar entregando carro, não interessa, tem que entregar carro, tá? Como a gente pode ver aqui, o lucro, as despesas operacionais, e é aqui onde o negócio começa a ficar melhor ainda. Ela é muito eficiente. É 1,6 bilhões de lucro, de custo, ou seja, o maior custo da empresa de carro geralmente está na fabricação, que é o que? 5 bilhões, tá? No caso aqui 5,3 bilhões de tudo que ela vende. 5,3 estão relacionados à fabricação, ou seja, a fabricação do carro, tem que comprar chapa de aço, tem que fazer a bateria, tem que pagar o salário do cara lá que tá parafusando lá o pneu, a roda do carro lá, tá? Então, o restante, 1,6 bilhões, é o quê? É a logística para colocar o carro num container e enviar para o Japão, para o Brasil, aí para qualquer lugar do mundo, é salário administrativo, é o salário lá do Elon Musk, tá? É o quê? E aqui é muito legal porque aqui não tem despesa com marketing, tá? Então ela é muito enxuta na parte operacional, então ela não tem custo, você nunca vai ver, até hoje, por exemplo, né? Não existe comercial de Tesla lá na TV, porque ela não precisa disso, por que ela vai gastar com isso? Ela prefere gastar em pesquisa e desenvolvimento para entregar um carro melhor, para que o carro mesmo se venda, para que ela não precisa ficar anunciando, ao contrário de Fiat, GM, Ford, você vai ver uma programação de TV aí, vai ter várias inserções aí de mídia aí, porque são carros assim que não precisam tá, porque eles também não têm uma novidade gigantesca. A Tesla não, a Tesla ela mesmo já faz o marketing sem gastar um centavo. Tá, então é isso que eu quero mostrar. O que? 1,6 bilhões, ou seja, é muito enxuta ela. No caso aqui, o lucro operacional é por esse motivo que da margem bruta de 25 para a margem operacional 17 cai 8%. Esses 8 pontos percentuais são os gastos, né, com salário e tudo isso aí que eu falei. Tá? No caso aqui, o lucro operacional da Tesla, o maior da história, tá? 3,7 bilhões, um aumento aí de 84% ano contra ano, tá? Aqui o EBITDA, tá? Isso daqui, o EBITDA não é assim o lucro operacional. O EBITDA é o lucro operacional ajustado se você desconsiderar a depreciação e amortização. Isso daqui que a gente está vendo é uma apresentação sem qualquer, por exemplo,
influência de efeitos contábeis, tá? O que? Você nunca vai ver no relatório 10K, lá na SEC Filing, EBITDA. Lá nos Estados Unidos eles falam EBITDA, né? Eles não falam o T. Porque esse termo aqui na contabilidade não existe. Mas é uma forma que eu também gosto de demonstrar como a empresa está hoje, ou seja, o EBITDA é uma forma muito mais eficiente de demonstrar como é que está a situação da empresa hoje, ou seja, o EBITDA, se você pega o lucro operacional, soma a depreciação e amortização das fábricas, das patentes, da marca da Tesla, soma quase 1,3 bilhões. Isso daqui entrou, na verdade, esses 1,3 bilhões de diferença, na verdade, nunca saíram do caixa da Tesla, não tem despesa com isso, porque depreciação e amortização são efeitos contábeis, porém não efeitos caixa. Então, a gente pode dizer que sim, 5 bilhões é de verdade o lucro operacional de uma empresa, beleza? Então, no caso aqui fica melhor ainda, né? A margem EBITDA da Tesla é de 23%, quase muito perto da margem bruta, então isso aqui mostra cada vez mais a eficiência dela. Aí o lucro líquido e contábil é uma consequência, ó, de 3 aí no caso aqui não, você não pode colocar o EBITDA, então você faz a comparação com o operacional aqui contábil, de 3,6 vai para 3,2, ou seja, esses 400 milhões de dólares aí, sei lá, imposto, juros da dívida, tá? E no caso aqui, gerou aí de caixa 5,1 de fluxo de caixa operacional, vocês estão vendo, ó, aquilo que eu falei, o CAPEX dela não é baixo, tá? É 1,8 no trimestre, tá? É bem alto. Se a gente for pegar uma média aí de 4 trimestres, ela gasta aí de CAPEX por ano, tá? Quase aí 11, 12 bilhões de dólares, tá? E mesmo assim, no final aqui, ó, 3 bilhões sobrou, tá? Então, é muito importante isso daí. Ela continua gerando caixa, ela já gera muito caixa vendendo 300 mil carros por mês, por trimestre, tá? Imagina quando as fábricas fizerem o ramp-up, né? O ramp-up é aquela produção em massa, né? Porque a fábrica de Berlim, a última nova, a do Texas, começaram, né, há uns 6 meses atrás, então, ou seja, elas estão começando ainda, né? Ainda a produção não tá totalmente redondinha, tá? Então, tá vendo aqui, né? Muita coisa você consegue tirar de um slide se você souber, tá? Interpretar de uma forma certa e você souber do que a Tesla tá fazendo, tá? E aqui a gente tem o resumo financeiro, né, dela, então a receita, como a gente viu lá de cima, subindo 56% ano contra ano, né, o crescimento aí na entrega de novos veículos, né, ASP é Average Sales Price, ou seja, o valor de venda de cada carro, a média, né, do valor subindo, ou seja, ela está conseguindo aumentar o ticket médio, né, então isso é importante, os carros estão subindo de preço e continua aí vendendo, né, porém eles falam aí, né, que no caso aqui, ano contra ano subiu, mas se a gente for pegar sequencialmente o trimestre passado, né, eles também tiveram uma leve queda aí, por quê? Porque como a gente viu lá no Q2, no segundo trimestre, a produção, a fábrica lá de Xangai estava parada, então ela conseguiu vender menos, entregar menos carro, ou seja, o preço médio aí de venda cai, ou seja, então é por esse motivo que ela está falando isso aqui, mas a fábrica de Xangai voltando, né, o preço médio começa a subir de novo, tá? Então como a gente pode ver aqui, né, crescimento aí em outros negócios aí, né, como a parte lá de bateria, né, parte solar, porém também tem a parte aqui negativa do dólar, né, do câmbio, né, ou seja, quando a Tesla, como é uma empresa americana, né, ela vende na China, ela vende aí no Japão, na Europa, quando ela pega o valor de venda de cada país e traz de volta, converte para dólar, o dólar está muito forte, o que acontece? Ela tem um efeito de FX, que é o que? Câmbio, tá? A lucratividade, né? Como a gente viu aqui, o nosso lucro operacional foi incrementado aí em 3,7 bilhões ano contra ano, resultando em uma margem operacional de 17%, porém a margem EBITDA, né, de 23%, melhor ainda, né? Só dando aí uma comentada, né? Como a gente pode ver aqui, que mais que a gente pode ver aqui, né? A parte aqui, ó, o negativo, o câmbio, né? O quanto que o câmbio no caso aqui, né, afetou o lucro líquido. Afetou em 250 milhões, ou seja, o lucro líquido da Tesla, né, que foi de 3,2, né, o lucro líquido contábil, teria vindo aí em 3,5 bilhões, tá? Então, uma diferençazinha, né? Tá pago aqui, ó, tá vendo? O crédito de carbono aqui, ó, já pagou aí o câmbio. Então é importante, tá? Vocês terem essas noçõezinhas um pouco aí. Então, como a gente viu aqui, a gente chega naquele slide que a gente viu lá no começo do vídeo, né, que é o quê? A produção e a entrega de novos veículos. Hoje a Tesla faz carro, porém dividido em 4 modelos. Ela tem o Model S,
que é o sedã mais caro dela, o Model X, que é o SUV mais caro dela, que é o que abre aquela porta lá de gaivota, e nós temos o segmento um pouco mais acessível, o Model 3, é o que é o carro assim de vender de massa, é o sedã mais barato, e o Model Y é o SUV mais barato dela, é basicamente um Model X menorzinho e sem abrir a porta de gaivota, é basicamente isso. Então a gente pode ver que a parte aqui, né, a mais acessível, né, o quanto um Tesla pode ser acessível, é o que faz o resultado vir, ó. 345 mil carros, né? Então cresce, ó, 50% ano contra ano. Porém, a parte aqui que tem um valor de venda mais alto também cresce 123%. Cresce mais porque a base de comparação era quase nenhuma, né? Ela começou a vender agora mesmo, né? Nesse ano, né? De 2022 começou a vender bem, ó. Em 2022, no finalzinho de 2021, é que o negócio começa a pegar mesmo. Antes ela não vendia tanto porque também ela só tinha o Model S, o modelo antigo, né? Então, aí a parte aqui de entregas, tá? A parte de entregas basicamente segue a linha de produção, que é aquilo que eu falei. Tudo que ela produz, ela vende, né? Claro, tem um delay de entrega aí, então ela produziu o carro no mês, ela vai entregar o carro aí daqui um mês, até chegar o carro lá no país, né? Dependendo disso daí. Tá? Como a gente pode ver aqui. E também, né, como a gente pode ver, tem uma parte aqui de entrega de leasing, tá? A Tesla também, além de vender o carro, o cara fazer assim, ó, quanto que é o carro? É 50 mil dólares? Que ela vai lá e, tó, 50 mil dólares. Isso é venda. O leasing é como se fosse um aluguel, né? O que? O cara lá, ele escolhe um carro, ele vai pagando aí um aluguelzinho por mês aí, quando quiser ele pode trocar o carro e ele sempre vai ficar pagando o carro. É como se fosse um aluguel, porém ela é diretamente com a Tesla. A Tesla, ela não tem assim muito uma parceria assim com terceiros para vender carro. Você só consegue comprar um Tesla zero pela loja, no caso aqui pelo site, né? Você consegue fazer um leasing de um Tesla pela Tesla, o seguro também é pela Tesla, tá? Eles têm uma linha de seguros também, então o financiamento também é pela Tesla, você não vai num banco pegar o empréstimo, você vai ser aprovado pelo time lá de crédito da Tesla, tá? Então ela assim é tudo dentro dela, tá? O que mais aqui que a gente pode ver? Então aqui a parte de carros, beleza, tá? O que mais aqui a gente pode ver aqui, né? Olha que legal, aqui eles falam aqui quantos dias eles têm de estoque de carro. Ou seja, a Tesla parou de funcionar hoje. Quantos dias ela tem até o estoque de carro novo zerar? 8 dias. Então, se a Tesla parar por uma semana, acabou o carro, não tem mais carro zero. Olha isso daqui, é muito grande. Então, vocês estão vendo que ela trabalha com estoque assim na linha, ó. Produziu, vendeu, produziu, vendeu, produziu, vendeu. Se a fábrica de Xangai não produz, não vende. Então ela é muito dependente das fábricas estarem abertas e funcionando aí no talo, tá? Que mais aqui? Energia solar entregue. Como ela tem isso aqui, né? Então 83 megawatts, 85, 48, 106, 94, né? Isso aqui é uma métrica assim, porque depende, aí não vai fazer sol, né? Lá nos Estados Unidos, lá no inverno, sei lá, no primeiro trimestre, né? Que é no primeiro trimestre, ó, vocês estão vendo, né? Janeiro, fevereiro, março, igual aqui no Japão, é frio pra caramba, é nublado, chove, ou seja, tem sazonabilidade isso daqui, tá? Então, o primeiro trimestre de cada ano geralmente tende a ser mais baixo, né? E quando é que o bicho pega? No Q2 e no Q3, que é o que, né? Primavera, verão. Aí no Q3 já começa assim, né? Dá uma caidinha porque já começa a entrar o outono, né? E é isso daí, beleza? Que mais que a gente pode ver aqui, né? Essa aqui são as lojas da Tesla, né? Ou também a parte de serviço, que é o que é a parte de manutenção. Hoje ela saiu, ano passado ela tinha 630 lojas aí, né? Hoje ela tem 728. Basicamente, ela tem que crescer isso daqui porque ela tem que entregar o carro em algum lugar, tá? Não adianta nada você vender o carro pela internet, beleza? Mas onde é que você vai pegar o carro? Você vai pegar o carro no estacionamento lá qualquer? Não. Você tem que ter uma lojinha, pelo menos uma mínima assim, uma casinha assim. É claro que ela não tem aquelas concessionárias gigantescas lá, não. Uma casinha assim, com um estacionamento aí para os carros novos, você vai lá, pega o carro e vaza.
É só isso, não tem muito luxo aqui não, tá? O que mais aqui? Mobile Service é o quê? Quando você tem um problema com o Tesla, é claro, nos países que ela está presente, ou seja, no Brasil você pode ter um Tesla, pode, mas a Tesla não está no Brasil, então você não vai ter esse serviço aqui. No Japão tem. Você fala, meu Tesla tá com um barulhinho esquisito aqui. O cara pode ir na tua casa, ou seja, essa daqui é a frota, né, de veículos que elas têm aí para atender os clientes. Então, saiu de 1.200 para 1.500, tá? Então, é só para mostrar aqui como é que é o serviço aí pós-venda, né, dos carros. Então é bem legal isso daqui, tá? A quantidade daqueles totem, né, de carregamento aí da Tesla. Aqui no Japão tem alguns, tá? Nos Estados Unidos está lotado, né? Então saiu de 3.200 para 4.200, tá? Então é legal por quê? Porque ela ganha dinheiro disso daqui também. Eu não sei se ainda é assim, mas eu acho que quando você compra um Tesla zero, você tem um período grátis, ou seja, você vai lá e carrega grátis. Porém, a partir de um certo tempo, você tem que começar a pagar, tá? Então, é legal isso aqui tá crescendo, porque ela só consegue vender esse tanto de carro se ela tiver onde você carregar. Não adianta nada você vender um carro elétrico e falar onde é que eu vou carregar. Ah, não sei, então não vou comprar o carro, não tenho dinheiro, eu só vou carregar na minha casa. Não, então isso aqui é importante crescer também, tá? E aqui são os conectores, porque num totem de carregamento tem mais cabos, né? Então, aqui, né, cresce aqui é exponencial, né? Você cresce 32% aqui, geralmente aí tem quantos cabos? Deve ter o quê? Uns 8 conectores aí por cada totem. Então, ó, 8 vezes 4 aí deve dar uns 38, então sobe na mesma proporção. Tá? Que mais aqui, né? Aqui é a capacidade de produção. Talvez esse aqui seja o slide assim mais importante para você entender como é que está a situação da Tesla de produção hoje. Como a gente viu, a Tesla tem que produzir no talo, porque o que ela produziu vendeu na hora. É dinheiro na hora, tá? Como a gente pode ver aqui, né? No terceiro trimestre, né, as fábricas atingiram a produção recorde de veículos, tá? E o que a gente pode ver aqui, né? Nos Estados Unidos, ela tem fábricas no Texas, em Califórnia e em Nevada. A Texas é a mais nova, tá? Então, como a gente pode ver aqui, né? Eles estão aí vendo aí a fábrica de Fremont, que é a nova, né? Que é lá no que é a nova, eles ainda estão implementando a produção, tá? Então ela não está totalmente operante, tá? Como a gente pode ver aqui, a produção do Model Y é basicamente feita no Texas, tá? Então é a nova aí, então o Model Y aí continuando aí, então o Model Y ainda não está na capacidade total de produção na fábrica que ele está aí sendo fabricado, tá? Lá na parte da China, Xangai, aqui um detalhe importante, não sei se vocês sabem, a fábrica da China, a gente vai ver as imagens lá para baixo, não é totalmente da Tesla. Por quê? Porque você está na China, nada é teu 100%, tá? Você quer vir aqui no meu país, a China? Tá, mas você não vai ter controle total. Então, como é que é o negócio lá na China? A Tesla tem uma fábrica na China? Tem uma fábrica na China, faz fábrica na China. Tá aqui, ó, ela faz Model 3 e Model Y, que são os carros mais baratos e até porque também é a fábrica que tem maior capacidade de produção. Tá? 750 mil carros aí, eu acho que isso aqui é por ano, tá? Aqui, essa produção aqui, tá? Porém, metade da fábrica é do governo chinês, beleza? Então, não é que ela tem, o governo lucra metade, não, porém, a Tesla tá obrigada às regras, assim, meio que diretamente do governo, ou seja, saiu um surto de Covid, o governo vai lá e fala, fecha. Ela vai fechar. E é o que aconteceu. Não tem conversa. Ah, não, aqui é uma empresa privada, eu faço aqui. Não, aqui você não é privada, aqui você é meu parceiro. Se você não quiser fazer a produção aqui, rala fora. A Tesla não. A Xangai é a única planta fabril da Tesla na Ásia, tá? Então, a China, ela vende carro pra caramba, tem o Japão, Coreia do Sul, tá? Se você tira isso daqui, você tira a maior produção da Tesla hoje. Então, ela tem que aí se submeter às regras lá da China, beleza? Então, é aquilo que aconteceu, né? Ó, quando no Q2 aí uma produção mais baixa, né? No Q3, né, que é o que a gente está vendo agora, né, no Q2 foi por causa do surto de Covid. Agora no Q3, terceiro trimestre, a produção volta a subir, volta a vender e é isso daí, tá? Então, ele é uma planta, né, de fabricação muito assim
muito estratégica, ela é um hub de logística, até de suprimentos, tá? Então, ela recebe muita matéria-prima, ela envia muita matéria-prima, ela recebe os carros e manda os carros para os outros países aqui, então isso aqui é crucial, tá? E também nós temos aí na Europa, né, a primeira fábrica da Tesla aí, feita lá em Berlim, tá? Então, eles continuam aí na produção aí de mais de 2.000 Model Y aí, carros, numa única semana, tá? Então é legal isso daí. Porém, eles estão ainda no crescimento porque também é uma fábrica nova. E aqui nessa tabelinha aqui está aí onde é fabricado, o que é fabricado e o quanto pode ser fabricado e o status de produção. Então vamos lá, na Califórnia, que foi a primeira fábrica, tá, da Tesla, é o quê? Ela faz tudo. Naquela primeira fábrica, é a única que faz os 4 modelos. Ela faz o Model S, Model X, os mais caros, Model 3 e Model Y, os mais baratos. Ela tem capacidade anual aí de 100 mil, tá, desses dois modelos aqui, e de 550 mil, tá, dos modelos mais baratos. Como é que tá o status? Produção, tá, beleza. Em Xangai, ela faz o Model 3 e o Model Y, só desses dois modelos, ela tem capacidade, tá, para mais de 750 mil carros desses dois modelos aqui. Como é que tá? Produção, beleza. Berlim, só faz o Model Y, é o SUV mais barato. Capacidade maior do que 250 mil carros em produção. No Texas, que é a fábrica nova, lá que teve lá o show lá do Nikola Tesla, lá no céu, lá dos drones, bem legal esse ano. Ela faz Model Y, tem capacidade anual para mais de 250 mil, ainda não está, tá nessa capacidade, ela abriu há 3 meses atrás, e é lá que vai começar a ser fabricada a Cybertruck, que é a caminhonete lá, né, da Tesla, lá, que teve aquela promoção lá que o Elon Musk foi tacar a bolinha, uma pedra no vidro e estilhaçou o vidro, tá? Então, marketing, beleza. Cybertruck, ainda não se sabe a capacidade e o que é tooling. Tooling é uma expressão aí na parte aqui, quando você está falando de fábrica de produção, é o que? Eles estão montando a linha de produção, ou seja, estão montando a linha, estão comprando equipamento, estão vendo como é que vai ser, porque ele consegue fazer uma, mas você tem que fazer em escala. Então eles estão montando lá na fábrica do Texas, lá a linha de produção da Cybertruck, então está em tooling. Em Nevada, ela tem uma outra fábrica lá, não é tão nova, tá? Que é o quê? É lá onde vai já está em produção aí o Tesla Semi. O que é o Tesla Semi? É o caminhão elétrico da Tesla. Vai começar a entregar esse ano, tá? Em dezembro já começa a entregar as primeiras unidades, que é para a Pepsi. A Pepsi é a primeira compradora dos caminhões elétricos, caminhão para entregar, para trabalhar, tá? Então já está em produção, tá? Então para entregar os primeiros aí. E aí, né, mais para frente tem o novo modelo Roadster. O Roadster foi o primeiro modelo da Tesla que ela fez lá atrás, né? Agora ele tá voltando aí repaginado, né, novo. Porém está em desenvolvimento ainda, não se sabe aonde vai ser produzido, nem sabe se vai ser numa nova fábrica que a gente nem tem ainda hoje. E eles também têm o Robotaxi, que é o quê? É um táxi autônomo também, está em desenvolvimento aí, beleza? Então é isso, esse é o estado atual de produção da Tesla hoje, tá? Que mais aqui, né? A parte aqui de tecnologia, porque até então a gente só falou de carro, né? Carro, você senta lá, volante, tá? Mas qual que é o negócio da Tesla? A parte embarcada de tecnologia nos carros é o diferencial dela, é o que faz o cara comprar um Tesla ao invés de o cara comprar, sei lá, um Mustang I lá, tá? Elétrico. Então a parte aqui de full self-drive é o que? É aquele piloto autônomo total. Você vai lá e você senta, claro, no país que tem suporte lá no estado, você senta, você coloca onde você quer ir, vai, e vai, e vai. E eles falam aqui, né, que é o quê? Como é que ele consegue fazer isso tão bem? Ele precisa de dados, ou seja, ele precisa de... o computador lá dentro do carro da Tesla precisa tá sujeita a coisas do dia a dia. Então ele vai estar sempre lendo uma placa, se vai estar passando um gato na frente, o que acontece? O velhinho lá que deixa cair a bengala lá, o que o cara vai fazer? Vai parar ou não? Como é que o carro reagiu? E é isso que eles querem mostrar, que é o quê? De março de 2021 até hoje, eles têm mais de o quê? Eles têm mais de 60 milhões de milhas de dados
né? Com todos esses cenários que eu falei aí, aqui até agora, tá? Que mais aqui que também tem a parte aqui do Optimus Robot, que é o que? Aquele robô lá que vocês viram já, né? A tela também, tá? Tá fazendo um robô humanoide também, tá? Tudo isso aí relacionado à inteligência artificial, tá? A parte aqui do software, ela também começa a ter, além do que de você vender o carro, agora você tem que pagar uma mensalidade para ter a parte aqui de full self-driving, ou seja, antes já vinha com o carro no preço. Agora você quer ter isso, você vai pagar uma mensalidade, ou seja, a Tesla ganha dinheiro na venda e a partir de um momento ela começa a ganhar todo mês um pouquinho de cada um. Por quê? O cara vai pagar, o cliente ele vai pagar isso daqui, tá? E é o que está acontecendo, que é o quê? É o diferencial da Tesla. Então, se não é para ter o full self-driving, eu compro aí, sei lá, um Ford Ka elétrico, nem sei se existe, beleza? A parte aqui de baterias, eles continuam falando, né? O quanto que o range, né, a distância da bateria aí, tem o software lá falando, né, ó, se tem tanto de bateria, você alcança até tanto, né, esses negócios aí, tá? A parte aqui de energia, como a gente falou, né, a capacidade aí, como a gente viu lá, 2.000, né, megawatts foram entregues aí em terceiro trimestre de 2022, bem interessante isso daí. E qual que é o guidance? O guidance aí, o outlook aí pro ano fiscal, né? Eles falam assim, ó, o volume, ó, esse é a prioridade, tá na primeira linha, eles já sabem o que eles têm que fazer. Tem que crescer a nossa capacidade de fabricação. As soon as possible, ou seja, eles têm que crescer rápido. Porque com essas fábricas aqui, eles conseguem até um certo limite. Enquanto você está com pedido, você tem que fazer muita fábrica, porque você está vendendo muito e a demanda está muito alta. Então eles não podem perder esse momento, é o que eles estão fazendo. É crucial eles começarem a abrir cada vez mais fábricas, né, para que os veículos continuem sendo entregues e continuar sendo a fabriquinha de dinheiro. Então eles já estão planejando o crescimento, eles vão continuar abrindo novas fábricas, tá? Eles aí estão crescimento aí no ano total, eles querem crescer 50%, ou seja, em relação a 2021, eles querem crescer 50% a entrega de novos carros, tá? Então, e eles falam que esse crescimento todo depende do quê? Da capacidade fabril, ou seja, chega até um certo ponto que se para você crescer 50%, se você não tiver as linhas de produção montada, você vai ficar só na meta, você não vai entregar a meta, tá? Cash, o que? Eles falam aqui, ó, nós temos liquidez suficiente para financiar o nosso roadmap product, que é o que? A desenvolvimento aí dos produtos, então a gente não precisa emitir dívida. Ele fala, com o que a gente gera de dinheiro, a gente banca, tá? Sem problemas algum, tá? Então ela fala isso daí. E a gente vai ver que ela basicamente quase nem tem dívida, tá? Lucratividade. Basicamente é uma consequência dessas duas linhas aqui, você tem um lucro, nada demais, tá? Que mais aqui? Ó, como eles estão aqui interessados na lucratividade do software, ou seja, eles querem ganhar o quê? Recorrência, tá? Então aqui, né, então eles estão falando aqui que a produção aí do Ramps, ou seja, está em escala ainda, né? Lá no Texas e em Berlim, que são as duas novas fábricas esse ano aí, né? Estão continuando aí, né? E eles estão aí, né? Eles falam que a escala total de fabricação de uma fábrica demora tempo, tá? Então, é um negócio que e eles falam, ó, na fábrica de Texas e de Berlim, não é diferente. Então, demora. Então, elas têm, o prédio tá lá, mas a linha de produção ainda tá ajeitando. Dá muito BO ainda, tá? E eles estão falando que eles já estão fazendo aqui, ó, estamos fazendo progresso aqui na industrialização, ou seja, na montagem da linha da Cybertruck, tá? Que já está, né, planejada aí para ser fabricada na fábrica do Texas, tá? E também juntamente com o ramp up, né, a escalabilidade do Model Y também. Tá? E a parte aqui, a fase inicial do Tesla Semi, a entrega, né, já está programada para dezembro de 2022, ou seja, daqui 2 meses, um mêsinho, você vai ver a Pepsi entregando latinha de refrigerante num caminhão da Tesla logo, beleza? Que mais? Aqui tem algumas fotos, ó, bem legal isso daqui, ó, a linha de produção, ó, aqui é a fábrica de Fremont, aqui é o model onde é fabricado, né, o Model X e o X, tá? Então a linha de produção aqui, o pessoal trabalhando, tá? Aqui é a nova fábrica de Berlim,
né, gigantesca. Também aqui é a linha de produção, aqui nós temos o Model Y, né, a linha de produção do Model Y lá em Berlim, a galera trabalhando aqui. Aqui é a fábrica de Xangai, que não é dela, né, 50% do governo, então tá aqui, gigantesca, tá? A parte aqui, a fábrica do Texas, que é a mais nova, tá? Então aqui está sendo fabricado provavelmente aí um Model Y, né? Como eles falaram aqui, né? Que é o SUV mais acessível, tá? O robôzão sendo aqui, legal. O robô soldando todo mundo aqui. Aqui é a Gigafactory Texas, né? Então também é essa daqui, porém é o exterior, né? Esses preto aqui é o painel solar, tá? O que mais aqui? E aqui é o gráfico assim único. Se você não quiser ficar lá na parte lá de cima, você pode ver a evolução da entrega de novos carros desde 2019 a 2022, tá? Tem alguns anos que ela consegue entregar menos? Tem, mas você tem que também levar em conta que em 2020, 2021 a pandemia estava pesada, então a fábrica estava fechada. A pandemia resolveu, ó, voa. Porém, primeiro trimestre e segundo trimestre de 2022 teve a pandemia lá na China. Dá uma caída. Vocês estão vendo que isso aqui, essa queda basicamente é China, tá? Porque no segundo trimestre de 2022, Berlim, Estados Unidos já estava tudo aberto. Essa quedinha aqui, ó, pequenininha, é só de Xangai, tá? Então, aí Xangai voltou, ó, sobe, né? Então, China é muito importante para ela, tá? Geração de caixa aqui, ó, desde 2019, gera caixa. Em azulzinho é a geração de caixa operacional, em vermelho é a fluxo de caixa livre, ou seja, é a geração de caixa operacional menos o CAPEX. O que é o CAPEX na Tesla? Equipamento e construção de novas fábricas. E é caro, vocês estão vendo aí. Ela gastou 2 bi só nesse trimestre, tá? Então, não é pouco não, tá? O lucro líquido sobe, o EBITDA sobe ainda mais. Lindo, né? O que mais aqui que a gente pode ver aqui? Entrega aqui de novos veículos, né? Aqui a parte aqui é trimestral, tá? E aqui seria nos últimos 12 meses, tá? Então, para vocês tirarem aqui qualquer tipo. Se vocês tiram, né, a sazonalidade nos últimos 12 meses, ó como que o gráfico fica mais bonito que esse, né? Porque aqui tem sazonalidade, mas se você pega anuais, né, ó, o gráfico sobe lindo, ó. Geração de caixa, lindo. Fluxo de caixa livre, lindo. O lucro líquido sobe, escadinha perfeita. O EBITDA, então, nem se fala, né? O que mais aqui? A parte aqui é a crescimento aí de receita, né? Então, a Tesla aqui, hoje, né, nesse parâmetro aqui, a Tesla de longe, né? No pior ano que a Tesla cresceu a receita, não foi o melhor ano do S&P 500 e da indústria de automóveis, tá? Então, no pior ano da Tesla, que foi aqui na pandemia, ela cresceu ainda aqui 1%. O S&P 500 não cresceu quase nada e a indústria automotiva, os concorrentes dela, caíram a receita. Ou seja, num ambiente favorável, o negócio voa, né? Então, enquanto aqui a indústria de automóveis aqui continua perdendo receita, a Tesla continua, só vai, tá? Aqui a margem operacional da Tesla é a maior de todas e a maior até do S&P 500, tá? Então, a margem operacional dela é maior que Toyota, que BMW, no geral, né? Mas também é maior do que a S&P 500 todo, tá? Então, o que tem no S&P 500? Tem as maiores empresas do mundo. Então, ela é muito eficiente operacionalmente, é muito eficiente mesmo, tá? O que mais aqui que a gente pode ver aqui? Nada demais aqui, né? A quantidade de veículos em trânsito, né? Andando, tá? E aqui os números, tá? Então chegamos aqui na nossa parte final. Então, pô, a gente já sabe como é que ela vende, quem vende e como é que tá a situação, perfeito, né? E aí aqui a gente pode olhar os números, tá? Então, a evolução, né? Então a receita aqui, né, saiu de 11 para 17 aqui só de carro, né? Se a gente pegar aqui, ó, venda de carros, a parte aqui de carbono, o leasing, tá? Então a gente tem a parte de segmento de carros e a parte aqui de energia solar, né? Então a energia solar continua crescendo, mas é pouco, né? O grosso mesmo é carro, tá? A parte aqui, né? É o custo aqui, o bruto, aqui a parte, né? O custo bruto, então ela tem 5 bilhões aqui, né? Que é o lucro bruto dela aqui, né? E depois o custo operacional, né? Basicamente, o custo operacional dela, que é de 1,6, né? Quase metade é em pesquisa e desenvolvimento. E a outra metade é salário. Tá? Salário da parte administrativa, beleza? Ou aluguel das lojas, né? Então, se ela tem alguma lojinha aí
na rua ou num shopping, né? Geralmente ela faz, né? No shopping lá nos Estados Unidos, aqui no Japão eu já vi também. Você tá passeando num shopping, tem uma loja na Tesla dentro de um shopping desse tamanhozinho aqui, 5x5 lá. Ela tá pagando aluguel por isso daqui também, tá? Não é dela aquela loja lá, tá? Ela também tem a parte aqui, né? Ela rende ela tem, como ela tem muito caixa, ela ganha aqui 90 milhões de dólares só com juros, tá? Então, perfeito aí também. Na parte aqui do balanço patrimonial dela, a gente não tinha visto ainda, né? O que é legal vocês verem aqui, ó? Algumas curiosidades, não sei se dá pra ver aqui, ó. Vamos ver aqui melhor, né? O dinheiro, como a gente viu lá, ela tem 21 bilhões em liquidez corrente agora. Contas a receber, ela tem 2 bilhões, não é muito, tá? Conta a receber não é muito. Isso aqui é o quê? É o financiamento. É o quê? É o cara lá que tá pagando o carro, não um leasing. É o cara que financiou lá em 12 vezes, parcela sem juros no cartão de crédito, tem 2 bilhões para receber. Não é muito não, tá? Para uma empresa que receita aí tanto carro, não é não. Estoque. Estoque 10 bilhões. Então, o que tem nesse estoque aqui? Tem carro pronto, que a gente viu lá que tem 8 dias só. Ela tem 8 dias de produção parada. Então, o valor daquele estoque é grande, porém, em 8 dias ele some. Tá? Então, aquilo lá basicamente está vendido. Tá? Que mais aqui? Operating Lease Vehicle, Solar System, aqui o quanto que ela tem de equipamento, ó, 21 bilhões em equipamento, em fábrica aí, tá? Nada de mais disso. Goodwill, ela é uma empresa que cresce organicamente, não faz sentido algum. O que a Tesla vai comprar? Uma Volkswagen? Não vai comprar, não tem. A Tesla é crescimento interno puro, organicamente, faz parte do espírito da empresa. Ela não vai comprar uma empresa, sei lá, não vai comprar uma NIO, né, uma lá da China, não vai, né? Não, ela vai crescer organicamente e é uma das poucas empresas que cresce organicamente e ao mesmo tempo ela cresce na mesma velocidade de uma empresa que cresce por aquisição. É muito interessante, tá, esse negócio aqui, tá? A parte aqui de obrigações da Tesla, né, que a gente não vê ainda, ela tem dívida? Tem dívida, mas tem um detalhezinho aqui que é importante, tá? O que é? Ah, é contas a pagar, isso aqui é o quê? É conta de luz, sei lá o quê, é conta a pagar. É conta com o fornecedor lá da chapa de aço, é o pneu lá da Goodyear que ela faz lá, tá? A parte aqui de receita diferida, vocês estão vendo que a receita diferida começou a entrar aqui com 1.8 e agora está em 1.9. O que é essa receita diferida? Não é dos carros, tá? Essa receita diferida é da parte lá de mensalidade do Full Self Driving, que é o que? O cara tá pagando, ou seja, ele pode pagar o preço, o plano mensal ou o anual com desconto, ou seja, o cara paga lá em janeiro o plano anual, esse valor entra na receita da Tesla, porém ela não pode reconhecer como receita porque ela não prestou o serviço relacionado àquele ano. O cara pagou por um ano, porém a Tesla, para entrar na contabilidade, ela nunca pode pegar o dinheiro sem dar o serviço em troca. Ou seja, como o serviço daquele ano não foi prestado ainda, tem 1,9 bilhões a serem reconhecidos ainda como receita nos próximos, sei lá, current, então é nos próximos 12 meses, né? Current é no próximo um ano no máximo, tá? Que mais aqui, né? Customers Deposits é o que? É o depósito, ou seja, quando você vai lá, quando o cara anunciou Cybertruck, pré-venda hoje, quem quiser tem que fazer um depósito de 100 dólares. São os depósitos que a galera faz quando reserva o carro. Ou seja, ela tem quanto aqui? Ela tem 1 bilhão de dólares em depósito, ou seja, é dinheiro que entrou na hora para a Tesla, ela pega esse dinheiro e investe já na hora, ou seja, é uma forma de ela de se capitalizar muito antes, ou seja, ela começou a vender a Cybertruck há muito tempo, ou seja, o cara ainda não pagou a Cybertruck inteira, porém o cara pagou 100 dólares, 100 dólares vezes milhares de pessoas, aí no final dá 1 bilhão, esse 1 bilhão tá lá, esse 1 bilhão já foi, ó, já tá lá na produção lá, ele consegue aqui, né? 1 bilhão é quase o capex do trimestral, ou seja, ela tem muita reserva, aquilo que eu falei, tudo que ela produz, ela tá vendendo, tá? Então, é crucial essas novas fábricas e o ramp-up continuar crescendo, tá? E aqui a gente chega aqui na parte de dívida, tá? Porém, como a gente pode ver aqui, ela tinha uma dívida de 6 bi, era muito controlada aqui, porém, olha como ela vem caindo a dívida. Ela, mesmo não precisando quitar, se ela tivesse uma dívida de 6, estaria ótimo, porque ela tem 21 de caixa. Mas mesmo assim, ela é muito assim, ela é certinha, ela não quer deixar uma mínima ponta solta para ter algum tipo de problema que provavelmente nem teria, tá?
Então, ela vem caindo a dívida aqui, era baixa, tá baixíssima, 2 bilhões de dólares em dívida e é só, não tem mais nada, tá? Que mais aqui? Nada demais, tá? Então, geração de fluxo de caixa aqui fica melhor ainda, tá? Então, aqui a gente pode ver que o lucro líquido é de 3, porém ela gera 5, né? Como a gente viu lá, ela gerou 5 bilhões de fluxo de caixa operacional. Ou a parte aqui, né, que é o quê? O que faz ela sair disso para isso, qual que é o maior valor? Depreciação e amortização, tá? Então, é uma coisa assim, é o dinheiro, é 1 bilhão que é depreciado e amortizado, porém nunca saiu do caixa, né? Então, 5,1, né? Porém, o CAPEX foi de 1,8, então 3,3, né, de fluxo de caixa livre, né? E o que que ele faz com esse dinheiro aqui? Ela, basicamente, ela remunera acionista? Não. Ela não está na parte aqui de remunerar a acionista, tá? O que? Ela não recompra ação ainda, tá? Não, por quê? E não faz sentido algum, tá? Ela não recomprar ação, porra, vendendo 300 mil carros por trimestre. Não, porra. Eu quero que ela comece a recomprar ação quando ela estiver vendendo 1 milhão de carros por trimestre, tá? Que aí vai ser o grosso mesmo. Agora, ela não tem que remunerar o acionista. Não faz sentido algum. Ela tem que pegar todo esse dinheiro que entra e socar na produção. Ela tem que turrar, despejar dinheiro assim nas fábricas, tá? E é isso que ela precisa. Ela precisa crescer cada vez mais a capacidade de produção. É só isso. Não precisa de mais nada, tá? Então, para quem é acionista, calma. O negócio não vai daqui. Você quer ser remunerado? As ações aí estão subindo aí há 5 anos. Então, relaxa que de uma forma ou outra você vai ganhar. Você está ganhando já, tá? O legado está sendo construído agora, beleza? E acabou. Não tem mais nada aqui. Tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês é isso, tá? Então, acho que foi um estudo bem completo da Tesla, tá? Então, se a gente for ver aqui, né, numa tabela aqui para ver a evolução da Tesla, só para fechar aqui como a gente sempre faz, né? A Tesla aqui é uma empresa assim que foge do comum, tá? Por ser uma empresa de carro, tá? Não existe uma empresa de carro com esses números aqui, não existe, tá? Então, a receita saiu de zero, tá? Em 2007, hoje nos últimos 12 meses, ela tem uma receita de 75 bilhões, né? Em 2020 ela tinha 30, ela mais do que dobrou em 2 anos. E já tinha sido o melhor ano, tá? Então isso daqui é crescimento puro, crescimento na veia. O EBITDA mais do que quadriplicou, gigantesco isso daqui, né? O lucro então, sei lá, multiplicou por quanto aqui? Por quase 20, tá? 20 vezes, tá? Caixa subindo, dívida, como a gente viu, caindo, não é 5,8, tá? Aqui no Fundamentei tem leasing ainda. A dívida que tem juros é aqueles 2 bilhões, tá? Então é melhor ainda, não tem dívida nenhuma. Ela pega essa dívida aí, é troco para ela, gera 16 bilhões, o CAPEX dela é alto, tá? Então o CAPEX, e faz sentido, fábrica e equipamento custa dinheiro, tá? Então, mas mesmo assim, quase metade vira fluxo de caixa livre, tá? Então aqui, ó, Free Cash Flow 9. Então, basicamente é troco também. O que ela faz com isso daqui? Ela vai investir em novas coisas, tá? Então ela não tá no negócio aqui, ó. Ela recompra ação, não recompra, dividendo, não faz nem sentido, tá? Então esquece que dividendo e compra de ações não é agora, tá? O negócio tá voando, tá? Uma máquina tá jorrando dinheiro aí. É só que ela tem que jorrar dinheiro não no acionista, na produção, e depois você ganha aí o mérito disso aí todo. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui, né? Acho que ficou bem claro aqui o case aqui de Tesla, tá? Então, para quem conhece o negócio, é só subir o carro, lindo. Não subiu, aí você vai lá e olha o porquê não subiu. Se for por causa que fábrica fechou, pô, não tem o que fazer, tá? Como a gente viu lá, a entrega tem demanda, tá? Agora, se for por um problema, pô, não vendeu o carro porque, sei lá, foi interditada a fábrica, a produção, porque o carro começou a explodir. Aí é BO. Aí é problema, porque é um problema não é direcionado para ela. A Tesla vacilou em algum local, aí tem que dar uma olhada. Mas não tem indício algum do que a Tesla tenha um problema com o produto em si. É basicamente ela está sujeita a efeitos externos que ela não pode ir lá e dar a canetada e falar, vou continuar produzindo. Não, e ainda mais na China, né? A China falou, fecha. Você fecha e sem conversa. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou.